Today, one more day of our Congress. I'm here. Olá, bom dia a todos. Mais um dia de nosso Congresso, CAIMI Brasil. Estamos aqui no auditório da Universidade Uninove, com Marcelo Cruzato, e temos Jessica Stanford conosco. Está um pouco distante daqui, mas conosco. Muito obrigada. Nós temos intérpretes conosco. Nós temos Felipe Pazello e Denise Tipulo. Estão nos ajudando quanto à interpretação de nosso evento. Bem-vindos! Essa sessão da Conferência CAIMI Brasil 2020, mais um dia. Nós começamos semana passada, tivemos vários cases apresentados e oficialmente começamos ontem, mas muitas coisas já estão acontecendo no nosso evento. Eu sou Renata Dalmaso, eu sou CEO da SBGC, especialista de gestão de conhecimento na Amazon. Eu serei a moderadora do evento de hoje, da sessão. Comigo eu tenho Flávia Celidônio. Ela é membro da SPGC e também minha colega na Tamazu. Ela é jornalista e também gestora de conhecimento. Ela nos ajudará com perguntas, então peço que vocês coloquem perguntas no Telegram ou também na página do nosso evento, para que ela possa ver tais perguntas, ok? Muito obrigado, Flávia, por estar aqui. Bom, vamos então ao tema. Farei uma apresentação curta, a fim de contextualizar o nosso painel, ou seja, o destino do trabalho. Nós falaremos sobre como seremos capazes de sobreviver de agora em diante. Marcelo falará um pouco também sobre oportunidades e falará sobre sua experiência na questão da organização. Depois, Jessica falará sobre o indivíduo em si. Assim teremos ambas perspectivas, o indivíduo na organização e vice-versa. Espero que vocês gostem de nossa sessão. Preparamos com muita energia. Bom, com inspiração por conta da sessão de ontem, a criação de conhecimento, criação de conexões, a sessão de ontem foi moderada por Fernando Fukunaga e a Flávia. Tivemos várias inspirações da sessão passada. E um vídeo muito interessante foi exibido também. Uma das coisas principais que surgiu foi a seguinte: a fim de que você possa ir adiante na sua jornada de trabalho e se apropriar disso, é importante seguir uma visão e não um caminho em si. Eu recomendo que vocês vejam um vídeo depois. É importante desenvolver a sua intuição. É importante desenvolver esse gut feeling, essa intuição, e também ficar atento aos sinais. Deixe-me dar um exemplo. Houve cases no passado que falaram sobre sinais em weak signals, a importância de você prestar atenção a esses weak signals. Assim, você é capaz de mitigar, de enfraquecer os perigos, os riscos que podem ser evitados. Por exemplo, o ataque a Pearl Harbor, o ataque também de 11 de setembro, são cases. Há certas evidências na história de que informações foram recebidas quanto a esses incidentes. Por isso é importante checar isso. Além disso, é importante usarmos a intuição. Na segunda-feira, tivemos uma sessão com o professor Neiri, de Florianópolis, da UFSC,
E ele falou sobre o uso da intuição. Recomendo que vocês assistam a essa sessão. É uma coisa muito importante, com certeza. Algo muito importante para se prestar atenção. Também é importante que enfrentemos essa nova realidade. Tudo está correndo em uma velocidade diferente, muito rápido. Por isso é importante que nós sigamos em frente. É importante que tomemos ações. A adaptação também é importante, ou seja, os negócios têm que se adaptar àquilo que o mercado pede. E também é importante que as organizações se reinventem, e a nós mesmos também. É importante seguirmos em frente. Recentemente, uma newsletter do McKinsey divulgou algumas informações interessantes. O e-commerce norte-americano, a penetração do e-commerce norte-americano, em apenas 90 dias, em 3 meses, o e-commerce norte-americano cresceu o equivalente a 10 anos, mais do que ele cresceu em 10 anos. Isso mostra a velocidade de crescimento neste momento. A velocidade é muito importante, é um fator muito importante. Para que possamos sobreviver e sermos sustentáveis, é importante tomarmos ações sustentáveis, claro. A gestão de conhecimento está criando o núcleo da organização. Ou seja, você tem que prestar atenção e criar a Personal Knowledge Management, a gestão de conhecimento pessoal. Nós temos um painel falando sobre tal assunto com relação a PKM, gestão de conhecimento pessoal. Quando nós temos isso, a gestão de conhecimento dentro da organização, bem gerenciada, você é capaz de evitar a repetição de erros. Ou seja, você é capaz de aprender por meio da história e ter acesso a essas informações. E isso pode ser feito rapidamente. Além disso, as decisões que você toma, o processo decisório é mais fácil. Você pode aprender por meio da história. Isso faz com que as pessoas possam se comunicar mais facilmente. E você pode também impulsionar a aprendizagem peer-to-peer, ou seja, pessoa com pessoa. Em Brasil, nós dizemos uma coisa interessante, um ditado. Quando você ganha um limão, faça uma limonada. Ou seja, mesmo que você receba algo não tão bom, use-o. Ou seja, quando você está em meio a uma crise, por exemplo, e você tem um problema para resolver, resolva rapidamente. Com certeza o impacto pode ser reduzido. Falando sobre essa questão, na SBGC, nós aplicamos ações rápidas. Inclusive, eu escrevi um artigo e estamos lançando um e-book durante essa conferência. Todos vocês que estão participando dessa conferência receberão o e-book com vários artigos muito interessantes. Eu escrevi um artigo falando sobre a SBGC e a transformação digital. E nesse artigo eu falo sobre o que nós fizemos com relação a esse limão que nós recebemos 6 meses atrás. Aqui no Brasil, a situação da pandemia chegou drasticamente há 6 meses. Em outros lugares do mundo, isso aconteceu 10 meses atrás. Por isso, aprendemos com o que aconteceu com os outros países antes de chegar ao Brasil. Assim, pegamos esse limão
e transformamos esse limão em uma torta maravilhosa, feita de limão aqui na SBGC. Ou seja, esse é o input que nós tivemos, o insumo que nós tivemos. Ou seja, a nossa conferência, ela não está prevista para ser neste formato online. Nós planejamos que ela fosse efetuada aqui no auditório presencial da Uninove. Todo mundo planejou, tudo certinho. Mas então, por conta deste incidente, nós tivemos que nos adaptar. Ou seja, em menos de 6 meses, toda a estrutura do evento teve que ser adaptada em parceria com a Uninove. E aqui estamos. Vamos continuar, então. Bom, falemos sobre o indivíduo agora. É o novo modo de seguir em frente. Você tem que continuar desenvolvendo. É uma recomendação, ou seja, nós temos que prestar atenção às características, nós temos que prestar atenção à qualidade que deve ser entregue, que deve ser desenvolvida, a fim de que a navegação seja fluida dentro do seu universo. Nós sabemos que o que temos hoje é bem diferente do que tínhamos no passado. O ritmo foi acelerado devido a essa nova era que estamos vivendo. Bom, levando em conta esse panorama, o modo com que tratamos o conhecimento, tratando bem, com certeza, a questão de gerir o conhecimento de uma boa forma, usá-lo para contar histórias, tudo isso é importante. Isso se assemelha à passagem por um portal, digamos assim. Porque, por estar curioso ou curiosa por passar um portal, a verdade é revelada. Ou seja, você tem a verdade, o conhecimento na organização. E isso deve ser cuidado com carinho. Isso faz com que você se sinta mais seguro e melhor preparado para enfrentar os desafios que estão por vir. Essas ideias são de Nonaka. Nonaka é um dos grandes autores, referências aqui na gestão de conhecimento. As únicas certezas são as incertezas. O conhecimento é a vantagem que nós temos. Isso é tudo. Por que Marcelo e Jéssica estão aqui? Por que os convidei para esse painel? O motivo é que encontrei esses palestrantes de um modo muito especial. Eu percebi que eles têm ideias e carreiras singulares, tanto em suas vidas, como também em suas vidas profissionais. Nós fizemos cursos, não necessariamente cursos formais. Encontrei Jéssica na Suécia. Na verdade, eu estava fazendo aula de inglês e ela estava lá, trabalhando. E nós duas fizemos aulas de sueco. Foi muito interessante. Com relação a Marcelo, eu encontrei um curso de design gráfico. Nós estudamos 2 anos, mas durante todos os sábados maravilhosos, nós ficamos estudando tal área. Ambos os cursos trouxeram novas perspectivas. Tais cursos desenvolveram nossa criatividade e também desenvolveram qualidades nossas. Aqui nós temos o currículo formal de Marcelo. Deixe-me falar. Marcelo tem mais de 25 anos de experiência no mundo corporativo. Marcelo é voltado à questão de customers, de clientes no Brasil, no México, nos Estados Unidos também.
Ele é apaixonado pelo planejamento estratégico. Ano passado, nós estávamos revisando a estratégia da SDGC e Marcelo estava lá, participando da discussão sobre tal revisão. Foi muito bom. Jéssica é uma gerente de projetos, tem mais de 17 anos de experiência, ela viajou por vários locais do mundo, talvez ela possa nos dizer o que ela fez. Ela fala milhares de línguas, tem uma experiência muito grande. E agora está nas Filipinas. Ela está trabalhando em uma área muito interessante com relação à reconstrução. Ela pode falar um pouco mais sobre isso. Vamos continuar, então. Agora, Marcelo falará um pouco sobre experiência, oportunidade. Obrigado, Marcelo. Obrigada. Sua vez. Muito bem. Muito obrigado. Estamos aqui com a equipe. E como podemos compartilhar nossas experiências. E vamos compartilhar esse momento com vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Vocês podem ouvir melhor agora? Deixa eu falar um pouco sobre mim. É uma longa jornada. Comecei com publicidade aqui no Brasil e logo eu fui para a gerência, para a gestão de conhecimento. Então, decidi focar a minha carreira nisso e em marketing também. Já tem 25 anos, especialmente com o mundo corporativo, gerenciando marcas globais. O que você falar, estive já nesse projeto. Trabalhei com produtos de limpeza, produtos de tratamento de cabelos. Tenho uma longa experiência no Brasil, em São Paulo. Eu também fiquei um tempo no exterior, muitos anos na Cidade do México. Eu sou muito apaixonado por marketing, estratégias e políticas das companhias, o que elas precisam, gerando, também fazendo o equilíbrio entre as inovações. É aí que eu me centro o meu trabalho. Eu sou muito apaixonado para estar no outro lado e o significado do que as pessoas têm no mundo. Então, nessa sessão, eu vou compartilhar um pouco dessa jornada com vocês. É uma transformação para mim que aconteceu. E nos últimos 5 anos, tenho aprendido novas habilidades, muitas delas, trabalhando independentemente como consultor. E também estou com IMS, uma empresa de consultoria. É uma empresa de gestão de consultorias e de operações. Agora eu vejo o mercado com outros olhos. Estou aprendendo muito e gerenciando startups e com empresas menores de mídia também. E é o empreendedorismo que é uma coisa muito importante e nos leva para outros níveis. Levou a minha carreira em outros caminhos, em outras direções. Então, é uma oportunidade de conversarmos, é um prazer. Eu vou mandar o meu e-mail e o meu LinkedIn para vocês. Vamos falar sobre o destino do mundo. É um tópico fascinante. Todos vivendo nesse mundo que está se transformando rapidamente. Nunca poderíamos imaginar o que estamos vivendo hoje. Vamos falar sobre as lições que estamos aprendendo nesse momento.
E vamos ter uma vista otimista sobre isso. Vamos ter também uma conversa um pouco mais obscura sobre as expectativas. Mas agora temos muitas publicações, muitos artigos sobre o que estamos vivendo agora. Não somente vamos falar no novo de agora, mas o que está por vir também. Vamos falar de onde iremos por aqui e o que virá no futuro. Vamos ver novas perspectivas de como estamos vivendo agora, todas as novas situações que iremos viver a partir do hoje. Vamos falar de 3 grandes áreas. Primeiro, em como o mundo está mudando e como estamos aprendendo com isso. Uma área que eu vou focar. Vamos gerenciar as nossas expectativas como líderes. A nossa liderança está indo a um novo nível, em um novo caminho. Vamos falar sobre os resultados que estão sendo alcançados com esse empreendedorismo. E vamos pensar também no que aconteceu, o que ficou para trás, e vamos ter um equilíbrio entre o passado e o presente. Há muito acontecendo no momento, temos que ter muito foco em nossas carreiras e temos que ser os protagonistas dela. Vamos contextualizar um pouco mais e vamos focar que nós somos parte de um mundo mais tradicional. Nossa educação formal na universidade nos fez estarmos num caminho importante. E vamos seguir com as organizações. Esse é um modo tradicional de experienciar nossa vida profissional. Temos agora novas organizações, novos modelos de negócios e novas expectativas. Vamos focar em crescer com as nossas carreiras, um modo vertical de crescimento. E é isso que as empresas esperam. Eles sempre tiveram esse jeito automático de fazer as coisas. E esse modelo das empresas tem que entender e traduzir o mercado. E temos que desenvolver os produtos certos, gerenciar os nossos sucessos. E é um contínuo. Temos que ter resultados contínuos também e sempre ter um valor para a organização e para todos os stakeholders do processo. Somos parte desse processo e estamos evoluindo rapidamente, temos de nos adaptar. Estamos melhorando o modo de aprendizado e de prática e cada vez estamos aprendendo mais com a prática. Essa inovação é parte desse novo mundo que estamos prontos para sermos o protagonista dele. Quando falamos de transformações, temos que falar do que estamos vivendo agora. Renata mencionou a transformação rápida do e-commerce. E o crescimento foi muito maior do que nos últimos 10 anos. Em Brasil, 90% das pessoas com acesso à internet compram online. São muitas pessoas que estão agora comprando online. Estamos aprendendo pela experiência e tem uma nova dinâmica das compras. As empresas estão se adaptando a esse novo tipo de costumes de compra dos consumidores, novos valores em casa estão sendo desenvolvidos. Estamos equilibrando a nossa vida pessoal e profissional e de novas maneiras. Temos novas responsabilidades com esse novo tipo de vida que estamos vivendo. Temos que aprender novas coisas.
E temos que nos reinventar. Na minha carreira, eu nunca vi um momento tão importante como agora. On the front line, managing the 4Ps, managing the product, managing the price promotions, and Estamos gerenciando as nossas vidas, as nossas estratégias. Nós temos responsabilidades adicionais. Temos que orquestrar tudo isso para garantir a experiência do consumidor, da marca. Tem uma velocidade em tudo que fazemos, a tecnologia. Tem muito disponível para se aprender hoje em dia. E o mais importante é o que estamos aprendendo, o que estamos fazendo para criar essa nova visão do futuro. Temos que criar algo melhor do que estamos vivenciando agora. Falando nesse tópico, eu li um artigo da Harvard Business Review. E é um estudo que está medindo o que vem acontecendo nas grandes empresas. Nas 250 empresas que foram parte desse projeto, para entender globalmente o que está acontecendo nas empresas. E à esquerda, você pode ver como elas estão reagindo à crise. Estamos focando para manter a saúde das empresas. E também há um movimento das empresas. Nós temos momentos em que as empresas têm que se reinventar e adaptar sua empresa para essa nova era, com muita criatividade. E o que também é importante, que eu quero manter em perspectiva, é que esse é uma era muito criativa para as empresas. E essas oportunidades que estão surgindo são muito únicas. Os líderes têm que fazer uma diferença nessa época. É um mundo volátil. Podemos fazer o mesmo. Não podemos manter um padrão e termos respostas em doc. Precisamos estar preparados para novas habilidades, temos que diferenciá-las e estarmos abertos para essa nova dinâmica. Quais novos valores podemos adicionar ao nosso negócio, à nossa empresa? Então, essa é a expectativa das organizações, para que possamos fazer mais. Anos atrás, falávamos de um novo tipo de mercado compartilhado, em que as vendas cresceriam, todas as margens. Esse é o modo que sobrevivemos. O mais importante é uma perspectiva do MIT. Temos que pensar o que os líderes deveriam fazer agora. E, sim, preparar para o futuro. É o papel que nos foi dado. Temos que estar na vanguarda. Essa é a hora que temos que ajudar as empresas a analisar, a entender esses novos mercados. Essa visão é importante. Há objetivos que as companies têm de ser. Elas têm que estar moldadas para esse futuro. Os líderes têm que ajudar as pessoas a se inspirarem. Essas habilidades são muito importantes.
E temos que usar essas habilidades para que possamos concretizar o futuro. Temos que ser temos que ser líderes. Não é só sobre o número dos KPIs nas empresas. Temos que ser maiores, pensarmos no futuro, sermos melhores líderes. É assim que imaginamos os líderes do futuro. Isso vai dizer muito do que falaremos aqui. Essa visão nem sempre é óbvia. Então, teremos um panorama aqui para podermos analisar a situação toda. Então, veremos as coisas de um modo diferente. Veremos tudo de outra maneira. Nem sempre é muito claro, é difícil. É difícil de ter um panorama claro. Tem muita pressão para resultados. E precisamos ter a habilidade de ver o que não é óbvio. Darei um exemplo para ilustrar tudo isso. Esse é um caso brasileiro que ilustra muito bem. E quer dizer, são os pássaros nos fios, Birds on the Wire. É um trabalho de Jarbas Agnelli e é algo que reverberou muito. É uma ideia muito poderosa e simples também. Então, quando Jarbas estava analisando os seus trabalhos, ele viu uma foto dos pássaros nos fios de energia. E ele estava muito impressionado. E como músico, podemos fazer partituras, composições a partir disso. E aí ele entendeu essa figura dos pássaros nos fios e pôde tocar uma melodia muito bonita. E então ele entrou em contato com o fotógrafo dessa foto e logo ele entendeu que só era uma parte da figura, da foto. E ele foi capaz de ter tudo que poderia ver na foto, a foto inteira que o fotógrafo tirou. E aí ele pôde compor uma melodia maravilhosa de começo ao fim. Isso foi poderoso e brilhante. Essa canção é uma canção tocante, muito bonita. Essa história foi tão poderosa que nos 3 dias que se seguiram, essa história local se transformou em uma história global. E ele apresentou-se em museus, com outros músicos. E essa simples história, podemos ver com as palavras de Jarbas, em como uma ideia simples pode ter tanta força e pode ser vista além do óbvio. Então, a segunda parte da minha apresentação, quero falar de como vamos nos portar desse lugar para um outro, para ter novas bases de estudo. É uma época que temos que rever os nossos insights. Precisamos de novo material, nova matéria-prima, novos dados, novas estratégias para o mercado. Então, precisamos encontrar, perseguir novas formas. E precisamos de colaboração para termos certeza que conseguimos levar a colaboração para um novo nível. Então, nos insights dos clientes, é um trabalho muito difícil, tem muito a ser feito ainda. Temos que falar sobre informação, de dados,
os mercados digitais, tecnologias. E, em geral, todas essas coisas precisam ser pensadas. Temos que nos concentrar em novos insights. Temos que achar novas formas de fazermos as perguntas poderosas. Temos que falar com os consumidores, com os nossos clientes, para sabermos o que está acontecendo. Precisamos coletar os dados e saber, e estarmos preparados. Falando nessa jornada, passei alguns anos fazendo pesquisa de mercado, especialmente em neurociência. E quero mencionar o que foi verbalizado. Há muitas outras maneiras na pesquisa de entender o que há por baixo dela. O que não foi dito, o que está implícito. Isso significa muito. Precisamos entender o que o sistema necessita. E já falamos nisso com o livro que todos estão familiares. Como podemos entender o que os clientes, os consumidores não estão nos dizendo. Então, há tecnologia de dados disponível, há muito que temos que aprender, temos que achar novas informações. Como um líder, como um ser humano, temos a habilidade de simplificar tudo aquilo que ouvimos e que essas informações façam sentido. A outra história que nós vamos falar. Temos uma outra história ligada aos consumidores. Precisamos levar isso a um outro nível. Não estamos em momento para empresas impulsionarem produtos, forçarem produtos. Assim, a sua marca, a sua empresa não deveria ter uma visão oportunista, digamos assim, ou deveria estar ausente por conta do momento que estamos vivendo. Assim, as empresas devem ser protagonistas. Ou seja, as empresas devem contar histórias incríveis sobre a marca. As empresas devem trabalhar com insights autênticos para atrair os clientes. Eu adoro o exemplo do iFood. É uma campanha atual no Brasil. É uma campanha linda da iFood. A campanha fala sobre uma jovem e ela fala o quão ela sente falta a saudade de sua avó. A sua avó está longe dela. No entanto, ela se sente muito melhor agora, porque ela consegue entregar frutas, legumes à sua avó semanalmente, graças ao iFood. É muito tocante ver o seu testemunho. Assim, conseguimos ver o iFood com olhos diferentes, com um olhar diferente. Não é questão de necessidade, sim de amor. É um exemplo brilhante. Há vários outros exemplos muito bons. Também há exemplos ruins. Quero falar sobre a experiência que vivi. Algo que vivi durante muitos anos. Foi difícil, mas eu entendi o propósito disso. O propósito de uma organização, de um negócio. Ou seja, você criar um futuro que possa fazer com que você sorria. Há um ponto que eu quero destacar sobre isso. Quando falamos sobre propósito, não é uma história, ou uma propaganda, um filme publicitário. E sim, é como você consegue reunir as pessoas. Como você retrata a sua tecnologia, seus produtos, as suas inovações. E como você abraça os seus funcionários com
focando tal propósito. É ligado à educação de pessoas. Há exemplos sobre os quais posso falar. Você ajudar as pessoas a entender a importância de lavar as mãos. Tudo isso é parte de um modo sustentável de gerir um negócio. A última parte é sobre a visão, o futuro. Sob outra perspectiva, eu acho interessante partilhar algo pessoal. Não coloque tanta pressão sobre você mesmo em termos de realizar todas as ações. Às vezes as empresas olham para você como se você tivesse todas as respostas. Se você tiver mais dados e você ficar atento a esses dados, é importante que você e a sua equipe tenham um novo nível de colaboração. Isso vai ajudar você a pensar diferente. Isso é muito importante. É importantíssimo colocar os design processes, o design de processos, em prática. Você pode olhar tais coisas, analisar coisas novas, abrir o leque de possibilidades, pensando em novas situações. Tudo se resume ao que os seres humanos podem fazer e naquilo que nós somos bons. Particularmente no momento em que as pessoas têm diferentes perspectivas, uma equipe com diferentes olhares. Assim, é importante que as pessoas tenham visões diferentes para com que as pessoas, que a organização, chegue a um resultado diferente. Isso não só a curto prazo, claro, mas também é material para pensar sobre o futuro, por conta dos contextos que não estão muito claros. É importante ter esse olhar sobre gerar novos dados, novas informações e a questão colaborativa disso. E agora, para os últimos slides. Estou vendo as discussões nos últimos dias e uma coisa importante é que nós temos que perceber a importância de manter as equipes compartilhadas, juntas. Por exemplo, seguir modelos é importante. Eu aprendi muito com isso. As pessoas olham o negócio sob diferentes modelos, estruturas, perspectivas, novos modos de operação. Assim, a conexão entre líderes sêniores e também líderes mais jovens, esses olhares múltiplos, isso é muito importante. Podemos aprender muito por conta disso. E um conselho importante, se você trabalha em uma organização, é importante que você se engaje em outras coisas, em outros produtos também. Por exemplo, se você é do marketing, também preste atenção às vendas. É importante ficar do outro lado da mesa, digamos assim. Eu sei que nós temos pouco tempo, mas só mais um exemplo. Quando eu estava gerindo um negócio para Colgate aqui no Brasil, eu tinha uma outra função na empresa para a gestão de sustentabilidade. Eu aprendi muito sobre o desenvolvimento de produtos, claro, e tomar conta, cuidar das comunidades. Olhar sob a lente da diversidade. Ou seja, eu olhava a questão da gestão do negócio sob o modo sustentável. Isso levou a um outro nível. Ou seja, vários exemplos fizeram com que eu gerisse indústrias e mercados de uma outra maneira e com maior propriedade. Assim, precisamos praticar. A informação não basta. É importante praticarmos com os olhares da organização. Com os dados em mãos, precisamos experimentar, testar em pequena escala, não importa. Você não pode deixar isso guardado na sua gaveta. Você precisa pensar nas suas ideias, refletir sobre elas. Isso é crítico, é muito importante para que as organizações pensem de um modo diferente. Isso exige prática, você pode trazer pessoas para si, compartilhar responsabilidades, e assim você pode ajudar a empresa a entender a importância da prática, do exercício, ou seja, você aprende a andar ao andar.
E isso realmente é fundamental para a criação de um futuro. E agora, em suma, eu diria que a apresentação é recheada de várias coisas, mas há alguns aspectos sobre os quais eu gostaria de falar. É importante ter a visão do todo em mente. O que nós precisamos fazer é preparar o futuro. É muito importante para mim entender como você equilibra o que a organização, o negócio precisa, mas também o que você precisa, o que é importante para você, ou seja, como você lida com seus objetivos. Quais são os seus objetivos profissionais, seus propósitos de vida? Lembre-se do que eu falei anteriormente, quando eu destaquei essa questão da colaboração. Tudo isso tem a ver, tem que estar ligado com o seu objetivo pessoal, com o seu propósito de vida. Bom, em conclusão, estamos vivendo um momento particular, uma transformação muito grande que estamos sofrendo. Aproveite essa oportunidade a fim de que possamos mudar o futuro. E para mudar, precisamos estar na dianteira, na vanguarda. Precisamos pensar juntos. Não podemos perder a visão do todo, a fim de que possamos ter resultados. É importante para que pensemos de modo diferente. É importante que você invista no seu continuous learning, na sua aprendizagem contínua, para que você lide com aprendizagens novas. Tudo bem? Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui. Foi muito bom compartilhar o que estamos aprendendo juntos. Estou muito feliz em continuar com a conversa. Gostaria também de responder perguntas, caso existam. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Ótima apresentação. Uma apresentação repleta de insights. Agora temos a Jessica. Ela irá compartilhar uma apresentação conosco. Vocês podem me ouvir? Sim, sim. Podemos ouvi-la muito bem. E a sua apresentação está aqui. Perfeito. Perfeito, podemos vê-la? Ótimo. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada, Marcelo. Muito interessante. A sua apresentação me inspirou muito. Depois do congresso, eu falarei com você sobre isso. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Meu nome é Jessica Stanford. Eu sou do Reino Unido. Eu sou engenheira, gerente de conhecimento, de projetos, e compartilharei com vocês hoje um pouco da minha experiência, tanto em nível pessoal quanto profissional, sobre o toco do dia, o destino do trabalho. Peço perdão a vocês de antemão, porque está em inglês, eu falo algumas línguas, mas peço perdão a vocês que português não é uma das línguas que eu falo, mas estou muito agradecida pelo fato da palestra ser em inglês. Assim, serei capaz de explicar o que eu penso. Falarei sobre reflexões importantes. Estou muito longe do Brasil. E por conta da tecnologia e também por conta da pandemia, podemos dizer que as coisas mudaram muito. Mas é um ponto de algo novo, é um ponto de início de algo novo. Bom, vamos então à apresentação. Alguns barulhos estranhos. É impossível prever o que vai acontecer, não é verdade? Alguns pedreiros estão trabalhando aqui perto de mim, então, mas espero que vocês consigam me ouvir. Bom, vejamos a questão do destino do trabalho. Eu acho que o ponto fundamental é a questão de mudança. É importante que mudemos a perspectiva. A situação não é igual hoje como era antes e não será igual amanhã. Assim, precisamos mudar o seu papel, o papel da sua equipe, do seu negócio e da sua família. E como essa mudança ocorrerá no futuro? E a pergunta crucial que farei a vocês é a seguinte: quem você quer ser? Pense um pouquinho sobre essa pergunta. É importante você questionar isso.
É importante pensar quem você quer ser. Isso com certeza ajudará você a perceber se você está no caminho certo. Eu estava conversando com meu sobrinho de 12 anos recentemente. Bom, ele tem 12 anos. E ele disse uma coisa interessante. Eu não quero ser, eu não sei o que eu quero ser quando eu crescer. Eu disse, bom, eu também não. Isso me fez lembrar uma letra de uma música, a Turma de 99. Eu acho que essa letra se encaixa bem à situação. Eu deixei o ensino médio justamente em 99 e fui para a universidade. Não se sinta culpado se você não sabe o que quer fazer com a sua vida. As pessoas mais interessantes que eu conheço não sabiam aos 22 o que queriam fazer com as suas vidas. Algumas das pessoas mais interessantes aos 40 anos também não sabiam. A corrida é longa no final e se resume a você. Isso é muito importante. Tudo bem, é ótimo se você sabe o que você quer fazer com a sua vida. Ótimo. Mas tudo bem se você não sabe o que fazer. Mas se você sabe agora, mas não sabe o que o futuro espera. Isso moldou a minha carreira, a minha vida, sobre a qual falaremos agora. Na verdade, minha carreira foi eclética, bem diversificada. Não esperava isso no começo, mas por meio de diferentes passos ao longo dos anos, foi uma jornada muito interessante e, com certeza, será interessante para o mundo. A minha apresentação travou um pouquinho. Agora sim. Levando em conta a apresentação de Marcelo, também tenho 3 temas em mente. São conselhos e pensamentos filosóficos, e falarei sobre eles agora. O primeiro é ter em mente os seus pontos fortes. Quais são as suas habilidades, talentos, paixões, qualidades únicas? O que você faz que outros não fazem? Talvez não seja ligado a um assunto em particular, mas talvez um modo de vida. Talvez algo ligado ao equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional. Ou seja, alguma coisa que faz com que você fique entusiasmado, fique com muita energia. Ou seja, uma situação win-win, ganha-ganha. Assim, é importante que você contemple as suas habilidades e canalizar sua vida para esse caminho. O segundo é aprenda, aprenda, aprenda e depois repita. É importante, a aprendizagem é crucial. Quanto mais aprendemos sobre a questão da aprendizagem, podemos mudar as empresas, tecnologia, é a mudança contínua. Assim, precisamos ter um mindset de mudança. Nunca é suficiente, sempre há alguma coisa a mais para aprender. E a outra é aproveitar as oportunidades. Você não precisa fazer tudo sozinho, ou você não precisa ter um plano perfeito. Eu sou engenheira, eu gosto de planejar, claro. Mas eu sei que, em alguns momentos, os planos têm que mudar. Ou seja, muitas vezes aquilo que está garantido não vai acontecer. É importante ter um plano, claro. É importante que você contemple passos futuros na sua vida, mas também aproveite as oportunidades. E aproveite, com certeza. Darei a vocês alguns exemplos. O primeiro é uma história sobre mim mesma. Quando eu estava na escola, escolhendo as minhas disciplinas específicas na escola, eu queria estudar alemão e matemática. Bom, meu pai, que era um professor de biologia, ele disse, você escolhe, é o seu futuro. Mas eu queria que ele falasse, escolhe ciência, escolhe ciência. Então, eu escolhi física. E as pessoas disseram que não podia estudar física na Alemanha. Porque quem faria ciência e línguas, na verdade? Eles mudaram o sistema, por conta do meu caso. E aí fui à universidade, estudei línguas e ciência, e assim tive a oportunidade de fazer aulas
em um evento com engenheiras, e aí percebi que queria estudar engenharia. Mais tarde me formei nessa área, coloquei no meu currículo e percebi uma coisa. Percebi que engenheiros ou engenheiras do Reino Unido com habilidades linguísticas é algo muito raro. Por isso, fui aceita imediatamente, porque tinha habilidades linguísticas e queria viajar. Assim, aos 16 anos, eu não sabia a importância de estudar línguas e matemática, mas eu percebi que isso é importante, pois o futuro conciliou ambas as características. E participei de uma empresa de engenharia, trabalhei por 10 anos, em 10 países. E tudo se resume à decisão de arriscar. Isso valeu muito a pena. Depois de 10 anos, eu percebi que era hora de mudar. Fiz alguma pesquisa. Perguntei sobre indústrias alternativas, no mundo alternativo, onde eu poderia usar o meu conhecimento de engenharia, de habilidades, de um modo completamente diferente, com um mindset diferente. Então, descobri o voluntariado. Deixei meu emprego, saí do meu trabalho corporativo muito confortável e decidi me juntar a uma organização de voluntariado no Nepal. E fui para o Nepal para trabalhar com o governo local, trabalhando com projetos de energia sustentável. E realmente foi uma mudança muito grande. Trabalhando com o governo, trabalhando com energia renovável, em um país que eu não conhecia. Mas depois, no dia 25 de abril de 2015, tudo mudou. Houve um terremoto de 7,8 pontos na escala Richter, e o Nepal foi afligido por isso. Isso mexeu comigo. Eu estava no país, 90 mil pessoas perderam suas vidas, e pessoas perderam seus lares, perderam entes familiares, tudo mudou naquele momento. E eu aproveitei a oportunidade de estar já no país e saber trabalhar com o governo, e aproveitei aquele momento de mudar e olhar sobre o aspecto mais humanitário. Assim, eu queria ajudar na reconstrução. Em resumo, isso me levou à minha organização atual, chamada Build Change. É uma ONG que cuida de países que sofreram desastres como tufões e outros. E nós fazemos parcerias com governos para a construção de casas, ou seja, para que as pessoas fiquem prontas, preferencialmente antes de desastres. Isso foi um mundo totalmente novo da engenharia, eu não estava acostumada a esse mundo. Então, eu usei as minhas habilidades organizacionais e meu conhecimento específico e fui capaz de liderar uma equipe de arquitetos e engenheiros em todo o país para reconstruir casas. E por que isso é importante? Vamos falar uma coisa interessante sobre a qual eu tenho muita paixão. Na última década, mais de 500 mil pessoas vulneráveis morreram em terremotos e tufões. Muitas vezes morreram por conta de construções mal feitas, pela ruína de suas casas. Isso foi feito por seres humanos. Talvez uma solução feita por mulheres, uma solução que mulheres criaram. Muitas pessoas perderam suas casas, 5 milhões de pessoas. Foi uma devastação, obviamente, muito grande. Foi difícil conseguir financiamento. Claro, as pessoas queriam casas mais fortes, mas é difícil conseguir até o financiamento. Então,
há uma estimativa que até 2030, 3 milhões de pessoas viverão em casas pobres. E são mais sujeitas a terremotos, desmoronamentos e outros problemas. Bom, a questão então é mudar o foco. Vejam só, essa imagem é de um tufão. É o tufão Úrsula, que passou pelas Filipinas no último Natal, atingiu áreas que já tinham sido afligidas por tufões muito fortes anteriormente. É um arquipélago muito grande, as Filipinas tem 7.000 ilhas, e foi afligida por um tufão muito grande, e também provocou terremotos enormes. Assim, é importante percebermos que é um local complicado. Assim, aproveitamos a oportunidade de ajudar. É importante tratar o problema conscientizando as pessoas. Então, Build Change é reunir tecnologia, pessoas e dinheiro para que melhorem as suas casas. E tudo isso está junto. Isso está no núcleo de tudo. Ou seja, é importante que as pessoas tenham casas fortes. Vou focar na questão tecnológica. Falarei agora sobre a questão do destino do trabalho. Então, o que estamos tentando fazer é ter certeza que a tecnologia está realmente ajudando para que as casas sejam mais acessíveis. Há um exemplo em que diz que digitalização é para todos. Nós temos que acelerar as coisas. Temos drones para voar sobre áreas afetadas, para ver o estrago que o terremoto causou nas casas, para fazermos um mapa, para ter acesso a todas as áreas, para ter um acesso remoto melhor. E sendo assim, podemos analisar melhor e reconstruir melhor. E mais pessoas serão acessadas com isso. Podemos usar os smartphones para monitorar a comunidade toda e ter acesso a essa comunidade para podermos ajudar a comunidade. E temos agentes em campo também, que onde eles estejam, seja onde for, eles estão ajudando e acessando a informação para ver o que está acontecendo, o que é possível ser feito nessas comunidades. Então, temos também a tecnologia para ter eficiência. Temos que fazer as casas existentes mais fortes. E no terremoto do Himalaia, temos informação para ajudar a todos. Gasta-se tempo, é caro, às vezes não é acessível, não é possível fazer isso. Mas se pudermos ser mais eficientes, reduzir o tempo, reduzir a habilidade necessária para construir as casas, isso pode ser traduzido em design, em ações. E alguém com menos habilidades pode construir as casas e transformá-las em casas mais seguras. Então, antes de continuarmos, essa é uma das casas num dos terrenos mais difíceis da Terra. E com inteligência artificial, elas estão sendo reforçadas. E com isso, a tecnologia está ajudando mais. E isso pode ser mais fácil para pessoas com menos habilidades para tirar imagens das casas, para ver esse trabalho de engenharia que foi feito anteriormente. E dessa maneira, podemos saber o que fazer para ajudar. Essas são as áreas mais rurais, mais pobres, com acesso mais difícil no mundo.
E quanto mais olhamos nas áreas, mais temos uma ideia. Isso tudo aconteceu antes da pandemia. E com a tecnologia podemos fazer de forma mais barata e mais fácil, e as pessoas podem ter mais acesso aos benefícios. Voltando, deixa eu fazer um resumo dos meus temas. Agora é importante olhar para eles não de um nível individual, mas também no nível de organização. O que podemos fazer com o time, o departamento, a organização? Quais são as suas forças? Quais são as suas habilidades, talentos, paixões? Quais são as suas qualidades singulares? Temos que saber aonde vamos chegar. Se tem alguém melhor nisso, pode ir até você e pode ser o singular com isso. Temos que aprender primeiro. Muito já foi feito. Temos que repetir o que deu certo. E temos que ter tempo e esforço para recriar o que já deu certo. Temos que saber o que funciona e o que precisa ser investigado, mudado. E aquilo que não tiver uma boa resposta tem que ser repensado. Também temos mais para descobrir nas organizações. Tem muitas oportunidades. Há muito mais exemplos sobre as oportunidades. Se alguém dizer não, que não queira aprender, e se as suas oportunidades podem ser um terremoto ou uma pandemia, temos que usar essas oportunidades. Tudo bem. Eu tenho que aprender a passar por esse evento e aprender a ter uma nova visão de mundo por causa dele. Temos que ter um grande impacto derivado dessas oportunidades. Muitas vezes temos que fazer algo velho que fazíamos antes da pandemia, temos que transformá-lo em algo novo, de maneira prática, digital. E temos que manter a perspectiva. Temos que continuar entregando os serviços, mesmo que seja de uma forma remota. Então, o destino do trabalho, mundo em mudança, mudar perspectivas, mudar os nossos papéis. Pense um pouco, quem você quer ser? E temos que trabalhar o nosso plano, temos que ser flexíveis. E aqui estão os meus contatos. Agora vamos responder algumas perguntas. Muito obrigada pelas oportunidades de falar com vocês. Vou responder a perguntas e sinta-se livre. Por favor, me envie suas perguntas com os meus contatos. Muito boa apresentação. Ótimos insights da apresentação de Marcelo. Vamos nos preparar para o futuro. Vamos preparar também o futuro. Temos que ser os protagonistas de nossas organizações. Um outro insight é que nós temos que sempre pensar além do óbvio. As empresas têm que checar os seus números, os resultados. E, além disso, os resultados são muito importantes, especialmente nesse mundo novo. Temos outro insight da apresentação de Marcelo, é simplificar sempre. É isso. Jéssica também falou disso, certo? Temos que criar novos hábitos, sim. Temos que estarmos engajados emocionalmente. E vimos isso também na apresentação de Jéssica. Isso é o que temos que pensar. Assim que temos que continuar dessa maneira. Não se sinta pressionado. Não temos que saber antecipadamente. Não sinta essa pressão. E Marcelo também falou sobre isso. Não precisamos ter todas as respostas.
É por isso que um time colaborativo é importante. Temos que usar as ferramentas virtuais, como Jéssica falou, temos que adaptar as nossas empresas. Temos que fazer de uma maneira melhor para nos adaptar. Temos que colaborar sempre para melhorar. O que mais? Deixe-me ver. Sim, eu também adorei. Encanamento é muito bom. Temos que saber fazer. Então, mudando. Quando no meio do projeto, se não temos certeza, vamos mudar. O escopo muda a todo momento. Temos que repensar, refazer, replanejar. E isso é algo que temos sempre que lembrar. Para navegar nesse mundo, temos que nos planejar. Temos que aprender a aprender, sim. Assim como Jéssica falou também, temos que continuar aprendendo sempre. Continue sempre. Tenho aqui algumas perguntas. Só um momento, por favor. Oh, meu Deus, deixe-me ver. Sim, essa pergunta é para vocês dois. Antes das perguntas, pessoal. Algumas perguntas em como acessar as apresentações anteriores, se eles estão com problemas de acesso. Tudo isso está sendo gravado. Haverá acesso dentro da plataforma. Uma pergunta. Fale sobre a importância dos soft skills. Jéssica mencionou sobre isso. E o futuro do trabalho? Qual é a importância do futuro do trabalho para aprender, para uma sociedade que sempre esteja aprendendo e as organizações que estão em constante aprendizado também? Qual é a importância disso? Você pode elaborar um pouquinho mais? Algum de vocês dois, por favor? Eu posso começar. Qual é o nome da pessoa? Flávia Celidônio. Flávia, sua pergunta é sobre a importância de desenvolver as suas soft skills. As pessoas entendem, as organizações também entendem que isso é fundamental. É crítico de lembrar o que eu falei. É muito importante desenvolver novas habilidades para analisar o que está acontecendo, para termos novas ideias e novos entendimentos de o que está acontecendo com a corporação. Temos que gerenciar as nossas empresas dessa maneira e sempre lembrar disso no geral. Os soft skills são críticos. E agora, então, nesse nosso momento, é mais importante. Muito obrigado, Marcelo. Jéssica, você quer comentar sobre isso? Sim. Eu acho que os soft skills e as habilidades pessoais são essenciais. Temos que treinar como engenheira. Eu, como engenheira, eu trabalho com máquinas e não pessoas. Eu percebi que não é assim que funciona. Tudo se trata de times, equipes, clientes. São pessoas, são a base de tudo. Os líderes têm que criar um ambiente encorajador para que os indivíduos colaborem e que tenham os seus soft skills, que se comuniquem. Temos que saber de tudo isso, é essencial. Ninguém sabe tudo. E não é uma pessoa que vai fazer o projeto bem-sucedido, é um trabalho em equipe. E quem é o time? Quem tem as habilidades? Quem está interessado? Temos que ter habilidades de comunicação, soft skills também. Temos que repensar tudo, recriar. Tudo, em resumo, é quem são as pessoas certas, o que podemos fazer num nível humano.
Isso é essencial para todas as organizações e todas as equipes. Aí eu tenho uma pergunta nessa linha. Jéssica e Marcelo, por favor, comentem. O uso de tecnologia que está aumentando cada vez mais. Quero saber sobre isso. Há grupos muito difíceis de serem alcançados. O que você pode sugerir? Como podemos transpor esse obstáculo? Sim, claro. Vemos isso muito em nosso trabalho. No nível das pessoas ou no nível econômico também. Um elemento positivo da pandemia, isso é como os países, os governos estão sendo forçados, os setores também, estão sendo forçados a ficarem digitais. Toda a infraestrutura, os softwares, o conteúdo, tudo está sendo mudado. Temos comunidades, por exemplo, em uma vila inteira, eles não têm conexão de internet. E como eles estão fazendo o aprendizado em casa, os serviços de banco? Podemos aumentar e penetrar a infraestrutura, tanto dos telefones, os tablets das pessoas e também grandes infraestruturas de acesso à internet. Tudo está aumentando muito rapidamente. Todos estão dependendo de acessar essa tecnologia e também entregar tudo por ela. Hoje em dia, eu trabalho com a minha equipe das Filipinas. Tiveram tufões na época de verão. Então, tentar trabalhar remotamente com essas equipes é muito difícil. E algumas vezes as pessoas não fazem as coisas porque é difícil. E com os meus exemplos, mostramos que a tecnologia pode ajudar os serviços primários para ter mais acesso de maneira mais efetiva. E podemos fazer o máximo com essas oportunidades. Com muita esperança, vamos trabalhar melhor dessa pandemia e aprender as lições com ela. Marcelo, quer comentar? Sim. Jéssica, puxando aqui da minha memória, eu estava vendo um webcast um dia desses, e nessa mesma linha que estamos falando agora, é interessante, tem muitas preocupações com tecnologia que temos em nos conectarmos, tudo isso que estamos tentando fazer para continuar hoje em dia. Ainda temos telefones. Claro, podemos conectar com as pessoas facilmente, podemos ouvir a voz de todos, podemos ter as nossas emoções desenvolvidas, isso é básico. Não fiquem muito frustrados se você não tiver uma conexão com a internet, se você não puder ver um webinário, por exemplo, ou as reuniões de Zoom. Se não tiver tudo isso disponível, ligue para a sua equipe, fale com eles. Sim, o telefone existe há muito tempo, claro. Use o que tem em mãos. Outra pergunta aqui. Essa é para Marcelo, mas acredito que Jéssica também pode comentar. Isso é sobre o futuro do trabalho nas instituições públicas. Quais são os desafios em relação à gestão de conhecimento nestas instituições públicas? Você pode comentar, Marcelo? Sim, obrigado. Luciane Giroto fez essa pergunta. Luciane, independente do setor público ou privado, uma empresa pequena ou grande instituição, nesse momento é crítico. Temos que ter conhecimento. O setor privado é muito crítico. Os governos estão aí, estão usando informações. É muito fácil
do que ficou para trás. Vamos desenvolver o processo. Então, precisamos aplicar isso. Precisamos incluir em todo tipo de discussão. Bom, essa aqui será a minha opinião. Ótimo. Jéssica, você quer comentar isso? Sim, rapidamente. Uma coisa que Marcelo disse. Depois do terremoto no Nepal, eu perdi uma coisa interessante. O terremoto afetou todas as pessoas na área. Não importava se você estava em uma cidade X, ou estava, por exemplo, com outras pessoas, ou sozinho, todos foram afetados. O governo tentou ajudar as pessoas. Assim, todos estavam sofrendo do mesmo modo. Assim como nós estamos aqui na pandemia, todos estão tentando mudar rapidamente a lidar com isso, por meio de equipes virtuais ou trabalho remoto. É importante lembrarmos que setores públicos, particulares, indivíduos, organizações, todos estamos tentando entender o que está acontecendo, ou seja, o mundo inteiro está sendo afligido por isso. Nunca aconteceu isso no passado. No caso particular do setor público, na minha opinião, usando a minha experiência, é que o setor público, em geral, fica atrás do setor particular, privado. Assim, eles precisam também acompanhar. Todos estamos na mesma situação. Todos estão fazendo o melhor para se adaptarem ao que fazer para lidar com isso. É importante ver o que os outros estão fazendo. É importante buscar soluções. Obrigada, Jéssica. Há mais uma pergunta. Na verdade, é pergunta para Jéssica. Qual é a governança da BuildChange? Com relação à governança dentro da empresa, você poderia falar um pouco a empresa para a qual você trabalha? Sim, com certeza. Bom, com relação à BuildChange, é uma empresa social sem fins lucrativos, com registro nos Estados Unidos. A nossa CEO e fundadora é norte-americana, e ela criou a BuildChange 15 anos atrás na Califórnia. Assim, estamos sob as leis norte-americanas, em termos de não buscar lucros. Assim, temos que seguir as regras de lá. Nós temos um corpo diretivo que verifica o progresso, dá conselhos, recomendações, mas com relação a outros países nos quais trabalhamos, nós seguimos as regras daqueles países, dependendo do governo local, claro. Assim, temos que gerenciar as operações locais ligadas àquele país. Eu não sei muito bem se respondi a pergunta, mas essa é a questão de governança para uma entidade sem fins lucrativos nos Estados Unidos. Mas tudo depende do nível. A organização pública britânica que também está tentando estabelecer uma relação com a comunidade. É um modo diferente de governança, claro. É importante trabalhar com o governo, e eu tive o prazer de trabalhar com o governo do Nepal, das Filipinas, e é muito diferente o setor privado. E eles têm maneiras bem diferentes de como apoiar a população, dependendo da cultura, do histórico do país, e também dependendo da situação. A governança varia muito de país para país. Bom, parei por aqui, talvez Marcelo possa comentar um pouco mais. Não, tá ótimo, tudo certo. Mais uma pergunta. Vamos ver uma pergunta com relação a um ponto importante. Talvez alguns conselhos, talvez vocês dois possam dar alguns conselhos.
Se alguém está pensando em mudar de papel, de função numa empresa, por exemplo, vocês poderiam dar a nós alguns exemplos de como vocês aprendem, como vocês redirecionam as suas carreiras. Além disso, como vocês podem ter o conhecimento mão na massa, não só uma questão teórica, algum conselho mais prático, que vai além da experiência do trabalho. Mas o que vocês recomendam em algo mais concreto? Posso começar, Jéssica? Posso? Eu poderia falar sobre isso por um bom tempo. Há muito a ser aprendido. Aprendemos todo dia. Ao planejar uma carreira, do mesmo modo como você, por ser engenheira, você tem um plano, mas você tem que ser flexível para adaptações. Ao longo dessa jornada, você tem que desenvolver novas habilidades, você tem que se abrir a coisas novas, que não são parte, digamos assim, da sua trilha, do seu caminho tradicional, comum. Vou lhe dar um exemplo. Ao trabalhar com empresas, eu comecei a ficar mais próximo de startups. Ou seja, estava aberto a inovações. Isso foi muito importante. E mais tarde, eu comecei a me engajar mais em startups. E comecei a entender que esse é um local ao qual eu poderia agregar muito valor. A experiência que você teve no passado é muito preciosa quando você pode aplicar no presente. Do mesmo modo como nós conversamos anteriormente. Eu tenho background com social advertising, com marketing, e anos atrás eu decidi voltar à questão do design e crescer e exercitar uma nova área. Isso mais tarde na minha carreira. E claro, eu tive inspirações de outras pessoas. Ao longo da jornada de aprendizagem, é importante que você sempre fique aberto, de mente aberta, para que você veja coisas novas, não só os caminhos tradicionais e óbvios. No caso da Jéssica, por exemplo, ela aprendendo coisas na escola, decisões que ela tomou em termos de estudo, de carreira. Então é importante perceber o que te impulsiona, o que toca o seu coração e lidar com isso e continuar com a jornada nessa trilha. Eu acho que essa aqui é a minha contribuição. Jéssica, você gostaria de complementar com alguma coisa? Sim. Eu sou uma grande fã da mudança. É inevitável, não é verdade? Mas é importante ter o tipo certo de mudança para você. E aproveitar o máximo da situação. No meu caso, quando você pensa em mudanças, em corporações, indústrias, ou em termos de carreira, ou equilíbrio entre trabalho e vida particular, tudo se resume a um período de reflexão, ou seja, dar um passinho para trás e refletir e pensar do que eu gosto sobre tal situação. O que eu quero mais, o que eu quero menos, o que está me impelindo à mudança. Isso contribuirá para que eu comece um novo caminho? Aonde esse caminho vai dar? É importante, então, refletir e pesquisar o que está no mundo, o que existe, o que irá satisfazer tais desejos. E aí você começa a construir o seu plano. E o plano terá que mudar. Se a oportunidade de ouro aparecer, não importa o modo que ela surja, então faça uma reflexão rápida, 1 segundo talvez. E é uma ideia brilhante, tudo a ver com aquilo que eu quero. Eu preciso aproveitar essa chance. Então, você tem que ter a liberdade de apreciar. Apenas vivemos uma vez. E se você sente que algo não está dando certo, analise e encontre o que é importante para você e mude. Porque com certeza você será mais feliz como indivíduo, como equipe, como organização. Ótimo, muito bom, Jéssica. Na verdade, uma pergunta acabou de chegar, estamos sem tempo. Talvez possamos conversar sobre isso. É de Marcos Lima. Só um segundinho.
É uma pergunta de Marcos Lima de Araújo, Instituto Federal do Maranhão, do Nordeste do Brasil, bem longe também aqui onde estamos. Parabéns, Jéssica, ótimo exemplo com relação aos comentários da sua empresa. Uma pergunta com relação aos comentários. A segurança foi financiada pelo governo? Ou foi um tipo de fundraising, levantamento de fundos? Houve crowdfunding? Havia pessoas de crowdfunding na equipe que angariaram recursos? É uma pergunta para você, Jéssica. Rapidamente. Em poucas palavras, a questão da mudança que você precisa de tecnologia e pessoas também que saibam mexer nela e dinheiro, claro. Ou seja, o acesso ao dinheiro é fundamental para que existam soluções de custo-benefício bom. Claro que depende do país, claro, dependendo do país se sofreu um desastre, claro. Mas os governos têm planos para desastres, para situações pós-desastre, para a reconstrução do país. Colômbia, por exemplo, o governo tem um programa de prevenção que ajuda as pessoas a fortalecer suas casas antes de possíveis terremotos. Então, tais subsídios financeiros existem. E nós queremos tornar tais subsídios acessíveis às pessoas e, tecnicamente, também colocá-las em uma casa mais segura, mas às vezes é complicado. Então, ajudamos com as questões técnicas. Mas no caso das Filipinas, onde eu trabalho, nós fomos capazes de conseguir financiamento privado por meio de microfinanças, de modo colaborativo. Assim, fomos capazes de achar mecanismos que funcionam com qualquer comunidade para conseguir fundos e também empréstimos de curto prazo, com taxas de juros mais baixas e trabalhando com a comunidade. Isso fez com que as pessoas tivessem acesso a isso, a esse fundo, claro, com uma expertise técnica, com pessoas que sabem de tecnologia. Assim, não tivemos experts de crowdfunding, mas trabalhamos com diferentes comunidades e parceiros. E assim, facilitaremos o acesso a tal dinheiro. Em muitos países que nós trabalhamos, houve vários planos que também foram bem-sucedidos, que trabalharam com pessoas do ramo da construção para a construção de casas mais seguras. Então, a questão do dinheiro é fundamental. Nós fazemos o máximo possível para conseguir fundo e também de modo sustentável. Há também organizações de microfinanças que podem ser úteis, que fornecem ferramentas que as pessoas normais podem acessar, tanto serviços técnicos como financeiros. Esse é o modelo, quer seja público ou privado, particular. Obrigada, Jéssica. Acabou de chegar uma parabenização para vocês. Contribuições excelentes. George Kovacs está dizendo isso, agradecendo Jéssica e Marcelo. Foi incrível. Muito obrigada. Eu acho que não temos mais tempo. Podemos conversar a nossa conversa no chat. Nós temos a nossa área do cafezinho, do nosso grupo do Telegram. Bom, em suma, eu poderia dizer uma coisa. Coloque a sua paixão naquilo que você faz, em tudo que você faz, e ache a sua paixão, aquilo que você ama fazer, e se engaje emocionalmente. São insights que Jéssica comentou e Marcelo também. Eu acho que é algo realmente muito importante. Se você trabalha com entusiasmo, você vai longe. Ok, muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada, Jéssica. Foi muito bom ter vocês aqui. Muito obrigada. Obrigada a você. Agora teremos mais uma sessão em breve. Descanse um pouquinho e voltaremos daqui a pouco.